Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6 e versículo 11. E ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Eu vou reler o versículo de número 11 e você vai repetir com aquela fé que o povo de Deus tem. Amém? Vamos lá então. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Você crê que esta é a palavra de Deus? Crê que o Senhor Jesus vai falar com você? Quem crê nisso de verdade? Então, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, Deus Criador dos céus e da terra, o teu povo está agora aplaudindo a tua palavra. E esse povo não veio aqui para ouvir o homem falar, mas sim para ouvir o Senhor falar através do homem. É necessário agora que eu diminua, que o Senhor cresça e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual será enviada, em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode tomar o seu assento, por favor. O texto está dizendo que Obed-edom, este homem, ele vai viver algo histórico. Eu quero reler aqui com você o versículo 11 que diz assim, segundo Samuel capítulo 6 e versículo 2 e versículo 11 diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Nós podemos entender que o fato deste homem trazer a arca para dentro da casa dele trouxe grandes benefícios. E certamente você já sabe, porque o povo da paz e vida é um povo inteligente, o texto aqui está se referindo à presença de Deus. Então, Obed-edom, ele traz a arca que no Antigo Testamento representa a presença de Deus e de maneira inexplicável, Obed-edom é abençoado. Mas não só Obed-edom, ele e toda a sua casa. É o que acontece quando você decide buscar a Deus. Você é abençoado e as pessoas em sua volta são abençoadas. Quando nós olhamos para a história de Abraão e Ló, nós podemos enxergar claramente que Ló era muito abençoado por causa de Abraão. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, que por causa de você, por causa desse culto, por você estar aqui, a sua mãe, seu pai, seus filhos, o seu marido, a sua esposa, a sua casa será abençoada, porque você vai levar a presença de Deus e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Sempre que você vier na Paz e Vida, eu te aconselho a trazer caneta e papel para que você faça anotações. Inclusive, se você puder, anote isso. Obed tem um significado. Anota aí, por favor. Pegue caneta e pegue papel. Obed significa adorador. Vou repetir para que você anote. Obed significa adorador. Este adorador, este Obed-edom, ele vai ter uma vida muito difícil. Em uma outra oportunidade eu quero me aprofundar mais na história de Obed-edom, mas a vida deste camarada vai ser muito difícil, até o dia que a arca entra na casa dele. Mas por que a arca entrou? Porque este homem tinha um coração adorador. Embora Obed-edom fosse um homem que durante muito tempo, um homem simples, um homem que não tinha tantos recursos,
Ele carregava dentro dele um espírito de adorador. Quando ele traz a arca que representava a presença de Deus, aquele homem é abençoado de maneira extraordinária. Ele prospera. Diga assim, ele prospera. Sabe que esta palavra prosperidade tem se tornado uma polêmica até dentro da igreja. Mas no hebraico a palavra prosperidade significa, ou melhor, a palavra prosperar significa avançar. Vou repetir para que você entenda isso. No hebraico, a palavra prosperar significa avançar. Nós podemos ver isso, por exemplo, na história de José. A Bíblia diz que José estava na prisão, mas prosperava porque o Senhor era com ele. A Bíblia está dizendo que José ganhava dinheiro na prisão? Não. Então, prosperidade não necessariamente tem a ver com dinheiro, fala de dinheiro também, mas prosperidade tem a ver com avanço, com evolução em todas as áreas. E quando você carrega a presença de Deus assim como o José carregava, assim como Obed-Edom carregou, você vai prosperar no seu casamento, você vai prosperar na vida financeira. Você não está tomando posse, você vai prosperar na sua vida financeira, você vai prosperar na sua saúde. Quando você carrega a presença de Deus, você prospera em todas as áreas, porque o Senhor é contigo. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Então, quando você ouvir falar essa palavra prosperidade, não fica com preconceito não, tome posse dela. Porque prosperidade no original fala de avanço. E Deus quer que nós sejamos prósperos, não só no requisito de dinheiro, mas prósperos em todas as áreas. Deus quer te abençoar em todas as áreas. E se você carregar a presença de Deus, você vai ser abençoado em todas as áreas, assim como Obed-Edom foi. Eu quero aqui de maneira objetiva passar para você aqui pelo menos 3 segredos para você viver a prosperidade de Deus. Se você tiver com caneta e papel, pegue caneta e papel para que você anote. Eu quero te passar 3 segredos para que você viva, para que você alcance a prosperidade de Deus. O primeiro segredo, anote aí, nós já aprendemos esse primeiro segredo com Obed-Edom. O primeiro segredo é: seja um verdadeiro adorador. 3 segredos para que você viva a prosperidade de Deus. Vou repetir para que você anote. O primeiro é: seja um verdadeiro adorador. Vai comigo em João, capítulo de número 4, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 4. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 23. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção. Observe que o texto está dizendo em espírito e em verdade. Preste atenção. Não é na emoção e na carne. É em espírito e em verdade. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Para o seu bem. Porque eu quero que de fato você carregue a presença de Deus. Porque é fácil encontrarmos em muitas igrejas pessoas que adoram na emoção. E quem é que adora na emoção? É aquele que ora está firme e ora está fraco. Quem está me entendendo aí, diga amém. O texto está dizendo que o Pai tem que ser adorado em espírito e em espírito e em verdade, não na emoção e nem na carne.
É possível encontrarmos pessoas que adoram na carne? Sim, infelizmente. É possível encontrar pessoas que agem pela emoção? Infelizmente. Quer ver um exemplo? A pessoa entra num propósito e ela fala assim: eu vou ficar firme neste propósito durante 7 semanas. Aí na segunda semana já está desanimando e já quebra o propósito. Não está em espírito e em verdade. Começou na emoção. Fala assim para essa pessoa: você não é assim não, né? Pergunta para ela aí: você não é assim não, né? Quem não vai dizer que é, né, gente? Mas é em espírito e em verdade. Você quer ver uma maneira de pessoas adorarem a Deus na emoção? É mais ou menos assim, Hoje eu não curti o louvor, não gostei do louvor, não. Hoje a palavra não me agradou. Quem está me entendendo aí? Diga amém. É em espírito e em verdade. O texto está dizendo que devemos ser verdadeiros adoradores. E sabe qual é o contexto disso daqui? É uma conversa que Jesus está tendo com uma mulher. Essa mulher, ela está tendo o primeiro encontro com Jesus. E sabe o que nós podemos aprender? Jesus está dando uma lição para esta mulher, uma lição que todos nós devemos ter. Para começar na minha presença, comece na verdade. Para começar um relacionamento comigo, comece dentro da verdade. Essa mulher está tendo o primeiro encontro com Jesus. E no primeiro encontro, Jesus já está dizendo: venha com verdade. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm de ter uma vida transformada? É quando falta a verdade. Diga comigo, quando falta a verdade. Não tem como agir com Jesus sem verdade. Porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então imagine, se por exemplo na hora da oferta, o pastor ministra a oferta, e você pode ofertar. Aí você faz assim, aquela cara de desentendido, sabe? Hoje não dá, hoje eu não posso. Mas o Senhor sabe ou não sabe? Ele sabe. E quando nós não entendemos, eu estou dando um exemplo só, tá, gente? Quando nós não entendemos o poder de uma oferta, nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, porque Deus não precisa de dinheiro. Ele só quer que você haja com verdade para que Ele te abençoe. Em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1, nós vemos isso de maneira clara. A palavra do Senhor fala que Jesus observava o momento da oferta. E todos ali que ofertavam, a maioria, melhor dizendo, eram ricos. E Jesus vai dizer assim: todos os ricos deram como oferta de Deus o que lhe sobrou. Porém, essa pobre viúva deu tudo o que tinha. Fisicamente falando, a viúva deu menos do que todos. Só que foi a única que agiu com verdade, porque entregou o seu melhor. Então, um segredo para viver a prosperidade de Deus é agir como um adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. E se você entender isso, eu já quero profetizar sobre a sua vida, que quando você entrar na presença de Deus com verdade, a verdade que é Jesus vai trazer uma vida extraordinária, vai trazer uma mudança, vai trazer os resultados que você precisa, e o nome de Jesus, ele vai ser glorificado na sua vida. Você pode aplaudir ele mais uma vez? Segundo segredo para ter uma vida próspera. E antes que você use ou ouça essa palavra prosperidade com preconceito, eu vou repetir o que eu já disse. Prosperidade, prosperar no hebraico significa avançar. Não fala só de dinheiro. Fala de todas as áreas da nossa vida que nós precisamos avançar. Segundo segredo para que você viva a prosperidade de Deus. Anote isso. Saiba a importância de estar reunido entre irmãos. Vou repetir bem devagar, porque essa é um pouquinho mais longa. Saiba a importância de estar reunido
entre irmãos. Amém? Todos anotaram? Olhem para mim aqui, por favor, preste atenção. Você já ouviu aquela frase assim, ó? Eu não preciso ir para a igreja. A igreja, vamos lá, a igreja, vamos lá, gente, interaja comigo. Fica com vergonha não, diga lá, a igreja sou eu, né? Isso é verdade? Não. A igreja somos nós, é coletivo. Eu sozinho só sou um membro do corpo. Fala para essa pessoa do seu lado, a igreja não é você. Me ajuda a pregar, fala para ela, a igreja não é você. Fala assim, pega na mão dela e fala assim, a igreja somos nós, reunidos. Amém? Nós estamos em igreja agora, estamos reunidos. Eu sozinho dentro da minha casa, eu sou um membro do corpo. E um membro fora do corpo, acontece o que com ele? Apodrece. Se você arrancar o seu braço e guardar na gaveta, o que vai acontecer? Ele vai apodrecer. Então essa história de que eu não preciso de igreja, a igreja sou eu, não está certo. Em Hebreus capítulo 10, o texto vai dizer mais ou menos assim: não sejamos como alguns que deixaram as suas congregações. E lá na conclusão do texto, sabe o que a Bíblia vai dizer? Não congregar, não estar em união com os irmãos, é pecado. Fala para essa pessoa, porque talvez ela nunca ouviu isso. Fala assim, ó, não congregar é pecado. Não estar reunido na igreja é pecado. É a Bíblia que diz isso. Então o segundo segredo para você viver a prosperidade é você entender a importância de estarmos aqui reunidos. Estarmos unidos como irmãos. Vai comigo, por favor, em Mateus capítulo de número 18. Vai lá comigo, já estamos concluindo. Mateus capítulo de número 18. Vai lá comigo, por favor. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Mateus capítulo de número 18 e versículo de número 20. Amém, gente? Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Então vamos lá, vou ler em versículo 20. Porque onde estiver um sozinho, em meu nome, aí eu estarei. Tá certo? Não, peraí, talvez a minha Bíblia esteja diferente. Vou ler de novo. Porque se eu estiver no meu quarto, isolado, e não quiser saber de igreja, Jesus estará ali. É isso? Eu estou sendo proposital. Eu estou sendo irônico mesmo. Porque é o que muitos acreditam. Mas vamos ver o que está escrito de verdade? Amém? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória a Deus. Não é você sozinho no seu quarto. Não é você sozinho na sua casa. A igreja não é você, a igreja somos nós. Vamos repetir isso, você que entendeu. Diga, a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Vamos aplaudir mais forte ao nome de Jesus? Glória a Deus. Terceiro e último segredo para que você viva a prosperidade de Deus. E lembrando que prosperidade não se fala só em dinheiro. Prosperidade, biblicamente falando, no hebraico, significa avanço. Avançar em todas as áreas. Mas antes de eu falar o terceiro e último segredo, deixa eu ver quem está anotando de verdade. Amor, não fala não porque é fácil, tá? Você já está acostumado a me ouvir pregar, aí você já anota. É porque às vezes ela fica ajudando o povo. Ó, qual é o primeiro segredo? Diz aí para mim. Vamos lá, todo mundo. Qual o primeiro segredo? Seja um verdadeiro adorador. Segundo segredo. Ah, tá meio bagunçado aí. Vamos lá. Segundo segredo. Vamos lá, gente.
Aprenda a importância de estarmos reunidos. Amém? Mas para ficar bonito, eu quero que todo mundo fale. O primeiro segredo, diga comigo, seja um verdadeiro adorador. Vamos lá. E o segundo segredo é, aprenda a importância de estarmos reunidos. Vamos lá, todo mundo. E o terceiro segredo, qual é? Só se você for profeta. Tem algum profeta aqui? Então vamos lá. Terceiro segredo, para a gente concluir. Entenda que você precisa trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Eu vou repetir, vou te explicar isso. Entenda que você precisa trazer, ou se você preferir, coloque invocar a presença de Deus para dentro da sua casa. Obed-edom trouxe a presença para dentro da casa dele. Trouxe ou não trouxe? E a vida dele ficou do mesmo jeito? Não. A vida dele foi transformada. Mas ouça uma coisa. Eu quero falar aqui de uma casa muito mais importante. De uma casa muito mais preciosa do que aquela casa que você mora. Eu quero falar do seu corpo, porque o seu corpo é uma casa. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo, o meu corpo é uma casa espiritual. Infelizmente, dentro desta casa espiritual que é o corpo, infelizmente, na casa de algumas pessoas, no corpo de algumas pessoas, não habita o Espírito Santo, mas habita demônios. E demônios, eles entram em animais, demônios se manifestam através do vento, através do ar, mas se tem o lugar que os demônios mais amam, é o corpo do ser humano. Por isso que você tem que cuidar do seu corpo, da sua casa. Porque a sua casa, o seu corpo, não deve ser morada de demônios, mas morada do Espírito Santo de Deus. E quando você permitir que o seu corpo seja morada do Espírito, a sua vida jamais será a mesma. Ela vai alcançar uma mudança extraordinária. Quando você permitir que a sua casa, que é o seu corpo, seja transformada, seja recebida, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, a sua vida, ela dá uma virada de chave. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem já recebeu Jesus na sua casa aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver se você pegou mesmo. Quem já recebeu Jesus na sua casa? Deixa eu ver. É isso aí. Porque eu não estou falando da casa física, eu estou falando da casa espiritual. Se você confessou Jesus um dia, você recebeu Jesus na sua casa. Amém? Ele entrou. Mas lembre-se de Maria e Marta. O texto começa dizendo assim: e Marta recebeu Jesus em sua casa. Nesse texto está falando da casa física, mas vamos pensar na casa espiritual. Marta recebeu Jesus na sua casa. E Marta até servia Jesus. Só que Jesus, em um momento, vai dizer assim para Marta: Marta, Marta. Eu não sei se você sabe, mas essa expressão de repetir a palavra duas vezes fazia parte da cultura dos judeus. Então, todas as vezes que Jesus diz assim, em verdade vos digo, ou, nesse caso, Marta, Marta, ele está chamando a atenção. Era uma cultura dos judeus. Para chamar a atenção, repetia duas vezes. Então, observe. O que Jesus está fazendo com Marta e o que Jesus está fazendo com você hoje é chamando a sua atenção. Jesus está chamando a sua atenção. E Jesus diz, Marta, Marta, andeis afadigada e preocupada com muitas coisas. Me ajuda a pregar, fala para essa pessoa, Jesus está chamando a sua atenção. Fala assim, não fica disperso não. Atenção! É o que Jesus está dizendo. Aí ele diz, você anda afadigada, preocupada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. E ele ainda fala assim, Maria
A sua irmã escolheu a melhor parte. É por isso que na hora da pregação, eu particularmente, eu não gosto de nenhuma movimentação na reunião, no culto, porque é a palavra que transforma e liberta. E o diabo ele age de maneira feroz para que você não entenda. O louvor é importante, a oração é importante, amém, gente? Mas a palavra é a coisa mais importante. Então Jesus está dizendo, a sua irmã escolheu a melhor parte. Que parte que a irmã dela escolheu? Sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra. E Jesus fala assim, isso me dá um temor muito grande, ele fala assim, a sua irmã escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo pode te ser tirado, menos a palavra. O marido pode ser tirado, a esposa, o filho, a casa, você pode perder tudo. É o que Jesus está dizendo. Você pode perder tudo nessa vida, mas se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, se você abrir o seu coração e deixar a palavra entrar, ainda que você perca tudo, você vai conquistar a salvação, porque a palavra de Deus te leva para a vida eterna e você vai viver para sempre com o Pai. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então entenda. A palavra é a coisa mais importante. E a palavra é o que traz a presença de Deus para dentro de você. Obed-edom foi próspero. Obed-edom cresceu. Porque ele soube atrair a presença de Deus. E se você entender isso, você também vai avançar em todas as áreas. Você vai prosperar, porque o Senhor será contigo. Se coloquem todos em pé, aplaudindo ao nome do Senhor.